Galera, resultado frustrante, empate em 0 a 0 entre Vasco e Chapecoense. E já no início do vídeo eu quero aqui, mano, deixar claro pra vocês que eu tô realmente enojado dessa arbitragem do futebol brasileiro. Pelo menos 90% dos jogos aqui do futebol brasileiro tem péssimas arbitragens e hoje novamente isso foi comprovado. Cara, a gente precisa de mais do que uma reciclagem da nossa arbitragem, a gente precisa de algo muito além disso, porque são anos e anos e as coisas parecem que não mudam. Hoje o Vasco novamente foi prejudicado dentro de São Januário, teve um pênalti claro em cima do Egnaldo não marcado, um lance onde o jogador pega ali o outro pelas costas, empurra, faz a carga pelas costas e não no ombro dentro da área, impedindo o jogador do Vasco de fazer ali a jogada, dar o passe ou finalizar. É pênalti, cara. Isso é básico no futebol. A gente vê pênalti aqui no nosso futebol brasileiro que não são pênaltis sendo marcados e pênaltis que realmente acontecem, sequer chamam o árbitro ali para fazer a revisão. Então é uma total falta de critério. É um absurdo. O Vasco jogou bem? Não, o Vasco não jogou bem. O Vasco merecia ganhar o jogo, talvez até merecesse ganhar ali de 1 a 0, algo do tipo. O Vasco não fez uma boa partida, o Vasco hoje teve muitos jogadores abaixo, só que o justo pelo justo, cara. O goleiro da Chapecoense podia pegar o pênalti, a bola podia ir na trave, mas o Vasco tinha que ter um pênalti hoje marcado ali em cima de Egnaldo, porque foi pênalti. E como não foi marcado, é um resultado injusto, cara. É um resultado injusto porque o Vasco perde ali uma chance clara, claríssima, que é um pênalti de fazer o gol por conta ali da safadeza de arbitragem do nosso futebol brasileiro. A gente fica se perguntando, será que o árbitro tá mal intencionado? Será que a cabine do VAR tá mal intencionada? Porque eu não confio ali no ser humano, eu não confio em quem tá operando isso. Você confia? Eu não confio, cara, porque são erros sucessivos. Erros sucessivos, é um absurdo o que aconteceu hoje. E aí, será que de novo vai ser aquilo? O presidente Jorge Salgado envia a carta à CBF e no jogo seguinte o Vasco está sendo prejudicado de novo. Vasco deixa de ganhar 2 pontos, ganhou só 1, poderia ter ganhado 3 no geral. E, cara, um vacilo que o Vasco não pode dar, claro. O Vasco nem era pra estar precisando desse pênalti, era já pra estar ganhando o jogo. Mas se precisou ali e houve o pênalti, era pra ter sido marcado. Então, deixo aqui só minha indignação mais uma vez com a arbitragem do futebol brasileiro. Desde que eu tenho um canal aqui no YouTube, desde que eu me entendo por gente, a arbitragem é ridícula. Vocês viram no jogo do meio de semana entre Flamengo e Atlético Paranaense. Aquilo ali a gente não pode nem chamar de arbitragem. E olha que dizem que era o melhor árbitro do Brasil, do país, apitando. Então, imagina esse aí que tava no jogo do Vasco, que expulsou o Nenê por uma falta. E porque foi falar ali pro árbitro que, porra, minha primeira falta vai me expulsar? Ah, tu vai reclamar, então toma cartão vermelho e pronto, foda-se. Sai fora. Tipo, o cara não tá nem aí. Vai ganhar os 5 mil reais que ele ganha pra apitar o jogo, 5 mil reais pra fazer essa besteira, essa imundice, isso aí que o árbitro vai receber. Então, minha indignação, agora vamos falar sobre o jogo, cara, porque é o que interessa. O Vasco não fez uma boa partida no primeiro tempo do Vasco, muitos erros individuais. Hoje ninguém do Vasco estava bem ali individualmente falando. E quando todo mundo tá mal individualmente, o coletivo sente, né, cara? O coletivo do Vasco foi muito mal. A gente viu o Vasco por muitas vezes tentando fazer ligação direta, quebrar as linhas da Chapecoense dessa maneira, só que é muito difícil quando você não tem bons lançadores. Se você tivesse 2 zagueiros bons que sabem lançar, construir jogo, talvez a história teria sido outra, porque acertariam os lançamentos, acertariam aquela ligação direta. Mas como não eram zagueiros qualificados tecnicamente, acabavam errando direto. Até o Nenê que estava tentando vir buscar o jogo também não estava conseguindo. Então o Vasco fez o primeiro tempo muito ruim. O segundo tempo até deu uma melhorada depois das substituições, a torcida veio junto. Só que o Vasco não conseguiu fazer o gol. Porém, o que fica de positivo, mais uma vez, é a entrada do Egnaldo, a entrada do Marlon Gomes também. Os dois entraram muito bem no jogo. O Alex Teixeira ainda claramente sem ritmo de jogo, tava de férias, não estava jogando. Vai demorar ali uns 4, 5, 6 jogos talvez para voltar ali a um ritmo aceitável do futebol, né? Até mais Série B que é muito pegada, é muito sem espaço. Então, o Alex Teixeira hoje fez sua estreia, poderia ter feito melhor, poderia, mas cara, tá pegando ritmo de jogo e a gente vê que o Alex Teixeira ali, na hora de dar um passe, alguma coisa assim do tipo, ele é um jogador mais realmente qualificado tecnicamente, que vai ajudar muito o Vasco nessa Série B. Só que hoje não foi um bom jogo do Cruz Maltino e fica esse sentimento de frustração, né, cara? O Vasco empatar com a Chapecoense dentro de casa, não em desrespeito à Chapecoense, mas, cara, o Vasco contra qualquer adversário nessa Série B em São Januário tinha a obrigação de ganhar o jogo. Mas vamos ver como é que foram os lances aí dessa partida, beleza?
Aí, galera, Vasco versus Chapecoense, um jogo que eu já sabia que seria muito complicado pro Vasco, não estava esperando goleada, não estava esperando algo do tipo, até porque eu já sabia que a Chapecoense viria com esse seu bloco de marcação mais baixo, tentando explorar bastante os contra-ataques, tanto que o Vasco ficou com uma posse de bola muito alta o jogo todo, e o Vasco tem dificuldade contra adversários assim. O Vasco, quando tem que construir o jogo vindo de trás, é muito difícil, cara. Muito difícil, o time não tem tantos mecanismos assim de jogo trabalhados. Hoje, um jogo que o Andrei Santos ficou ali abaixo na partida, né? Não fez lá aquele seu grande jogo, não teve tanta liberdade também para isso. Muito encaixotado na marcação da Chapecoense, como o Andrei Santos tentava ser um meia junto ali com o Nenê ficava mais aberto, por exemplo, pela esquerda, e o Andrei Santos mais aberto pela direita, tentando cada um ali ser esse meia de apoio, só que não funcionou muito. O Vasco tá sendo bem perigoso nesse tipo de jogada aérea, jogadas de escanteio, jogadas de cruzamento, isso é algo treinado. Aí foi a grande chance do Vasco, talvez no jogo, né? O chute do Andrei foi uma boa jogada. O Andrei apareceu na área para finalizar. A Chapecoense encontrou esse espaço também ali nas costas do Edmar. Quase fez o gol. Poderia ter feito se o jogador fosse mais qualificado, inclusive. Mas o Thiago Rodrigues, como sempre, ali pelo menos garantindo um ponto pro Vasco. Mas a Chapecoense veio para isso, cara. Conseguiu 0 a 0. Se conseguisse fazer 1 a 0, tava ok, né? Mas o empate é muito bom para a Chapecoense, conseguiu tirar pontos do Vasco dentro de São Januário, que poucos times ali que estão na briga da Chapecoense, na parte de baixo da tabela, vão conseguir. Tive o primeiro tempo muito feio, né, cara? Ninguém conseguindo jogar, impressionante. Figueiredo muito abaixo hoje, tecnicamente. O Gabriel Peck, a gente já não espera lá grandes coisas, mas também não fez um bom jogo. Até o Nenê tava errando domínio, mal tecnicamente. O Vasco precisa urgentemente, cara, ali em jogos como esse, que o time precisa ser ofensivo, cara, era importante ali você ter o lateral esquerdo que chegou, o Paulo Vitor, que é um jogador que joga no campo de ataque, que tem o drible, que tem um contra um, que tem um cruzamento melhor do que o Edmar. Então, que esse garoto seja inscrito também pra já, né? Aí foi o gol anulado do Vasco, realmente o Anderson Conceição tava ali bem impedido. Um chute ali do Gabriel Peck, a bola pega no Léo Matos, depois vai no Anderson Conceição, a bagunça toda. Mas foi muito complicado o jogo hoje pro Vasco. Talvez por essa falta de saber jogar contra times bem fechados. O Vasco tem que criar soluções de jogo para isso. O Vasco, quando já sabe que o adversário vai vir com essas características, talvez tenha que colocar um time mais técnico, um time mais refinado para toque de bola. Por exemplo, não tinha tanta necessidade assim hoje de você ter, no meu ponto de vista, conhecendo assim que eu conheço dentro do Vasco, ter o Yuri Lara, por exemplo, no time. Chapecoense pouco atacável, então você poderia ter entrado com o Marlon Gomes, que é um jogador que já conhece o André das categorias de base e que faz essa função de volante, eles se entendem muito bem, então você teria um time ali mais qualificado tecnicamente para achar o passe diferente, algo do tipo. Aí foi a chance que teve o Raniel, o Nenê tava passando livre, mas eu entendo que ele tava bem pressionado, porém poderia ter tentado o toque, porque se a bola passa o Nenê ia aparecer sozinho, poderia fazer o gol, né? Aí foi um lance que o Yuri deu um carrinho providencial, é aquela falta que você tem que fazer, senão o jogador tinha um perigo grande de entrar na área, e aí vai cair, vai querer pênalti daqui a pouco. Então foi uma falta providencial. Tentou até chegar na bola, mas se não vai. Ou passa tu ou passa a bola, bicho. E aí foi um chute do Andrei Santos, perigoso. O goleiro fez a defesa, né? O Raniel tava ali em impedimento realmente no rebote. Mas esse foi o melhor momento do Vasco no jogo, né? Quando o Vasco faz as substituições, tem essa cabeçada do Andrei. E o Andrei tem que fazer mais isso, cara. Tem que ser mais treinado essa situação de jogo, onde o Andrei aparece como esse elemento surpresa dentro da área, porque surpreende a defesa adversária. Tá todo mundo ali encaixado na marcação, do nada surge o volante na área por trás do zagueiro, sabe? É uma jogada interessante. Aí o Alex Teixeira que fez sua estreia. Mas quem entrou bem mesmo assim, no time do Vasco foi o Ignaldo. O que me impressiona no Ignaldo, cara, é a velocidade dele, a explosão. Ele bate também bem pro gol, mas a velocidade que ele tem comparado aos demais jogadores ali no arranque, cara, é absurdo. O Ignaldo, uma bola que tá perdida, ele consegue chegar. Ele é muito mais veloz que os demais jogadores, assim, em campo. E além de veloz, ele é um jogador inteligente, que finaliza bem pro gol. Olha, pegando maturidade, uma sequência bacana de jogos do Ignaldo, bicho. E aí o pênalti, né? Pênalti claro no Ignaldo, mano. É tu vendo por qualquer ângulo e nem recomendado pro maluco ir no VAR. Olha aqui, parado. As costas do Ignaldo, o jogador da Chapecoense. Ele dá só nas costas do Ignaldo, mano. Ele não dá no ombro, então é pênalti.
Ele vai só no corpo, olha isso. Só no corpo do Ignaldo, mano, pelas costas, sendo que o Ignaldo tava à frente da bola pra finalizar ou pra tocar, e o árbitro... E depois ainda expulsou o Nenê à toa, sabe? Então, assim, tá ridículo essa arbitragem do futebol brasileiro. O critério pra alguns times é diferente de outros. Então, se tiraram o Luiz Flávio de Oliveira, se afastaram ele, façam o mesmo com esse árbitro aí do jogo do Vasco. A gente vai ver realmente 2 pesos e 2 medidas, né? A gente vai ver realmente o quão justo é esse futebol brasileiro. Afastou um porque fez merda lá, afasta o outro. Só assim o árbitro vai ficar na cabeça dele. Porra, mano, será que eu tô realmente errando? Será que eu tô fazendo merda mesmo? Será que eu tô certo? Vai refletir, cara, porque tá uma mamata do caramba, velho. Esse árbitro é... Até eu daqui a pouco vou ser árbitro, mano. Vou ser árbitro também, pronto. Palhaçada, hein? Que papelão. Ui.